desagradou muito o coração de Deus. Na realidade, isso provocou a ira de Deus. Deus se transformou um Deus irado contra a raça humana. Porque se para Satanás Deus deu uma condenação eterna, como seria então para o homem? Que tipo de condenação ele poderia dar para a raça humana? Criou o homem com tanto carinho, criou o homem com tanto desejo. Façamos o homem a nossa imagem, façamos o homem conforme a nossa semelhança. O homem será como um de nós, ele terá domínio sobre as coisas, terá o domínio sobre o planeta. Com desejo de ter intimidade, relacionamento. O desejo de Deus quando criou o homem, o desejo de Deus quando te criou, quando nós fomos criados com um propósito claro e definido de andar com Deus. Quando você compra um aparelho com um objetivo. Se você compra um micro-ondas, você compra um micro-ondas com um objetivo. Se você compra uma televisão, você compra uma televisão com um objetivo. Suponhamos que você comprou um micro-ondas, você está toda feliz da vida, porque comprou um micro-ondas, vai receber visita na sua casa, e vai ser a primeira vez que você vai estrear o seu micro-ondas. E quando você vai ligar o seu micro-ondas, você vai ficar feliz da vida, não? Você vai ficar muito contente, o meu micro-ondas não está funcionando. Você liga uma televisão, compra uma televisão, chama os amigos para ver um clássico, Flamengo e Vasco, por exemplo. Você está doido para ver o Mengão dando uma coça no Vasco? E chama os amigos, e quando você vai ligar a televisão para ver o jogão, o clássico, a televisão não funciona. Você está feliz da vida, porque a televisão não está funcionando. É assim? Não. Quando você compra algo para cumprir o objetivo pelo qual ele foi criado. O objetivo pelo qual você foi criado é para andar com Deus, se relacionar com Deus, ser dependente de Deus. Mas o que o homem fez? Deu as mãos para Lúcifer, ficou do lado de Lúcifer, entrou no engano de Lúcifer. Esse Deus é isso mesmo, esse Deus aí é um Deus que só quer mandar, eu acho que é isso aí mesmo. Eu não preciso desse Deus. Nós precisamos entender, amados, como isso desagradou o coração de Deus, a ponto de Deus dizer em Gênesis: me arrependo de ter criado o homem. Qual pai aqui teria coragem de falar um negócio desse com um filho? Filho, é o seguinte, você está criado, tudo bem, você está bonitinho aí, mas filho, eu me arrependo de ter te criado. Deus fala isso da raça humana, amados. Esse é o testemunho que dá da raça humana, quando Deus vê aquele troço no coração do homem, aquela independência, dá náuseas em Deus, o pecado da raça humana. E Deus mandou profetas, mandava reis e tal, não tinha jeito. Uma raça estragada. E ontem eu falei com vocês o que qualquer um de nós aqui faríamos no lugar do Filho de Deus. Qualquer um de nós aqui chegaríamos para o pai e falava: pai, esse negócio que o senhor está vendo que está dando errado. Ô pai, o senhor já viu que esse povo não quer saber de nós? Ô pai, o senhor já parou para pensar no que esse povo pensa de nós? Esse povo pensa de nós, pai, igualzinho Lúcifer, o nosso inimigo. Ele pensa que a gente quer mandar, governar. Pai, o Senhor criou esse povo aí, sabe quem foi? Do pó da terra. É por isso que é errado, pai. Pai, você é tão poderoso. Você já criou os querubins, os serafins. Você tem poder para criar qualquer coisa que você quiser. Desiste dessa raça, pai. Vamos criar um novo tipo de ser? Se o seu problema é criar alguma coisa, criemos um novo tipo de ser. Vamos criar algo agora do pó das estrelas. Talvez do pó das estrelas, pai, vai dar certo. Sabe por que eu falo isso para vocês? Porque eu já vi meu filho me dando ideias. Qualquer um de nós falaria isso para o pai. Mas Jesus conhece o coração do pai.
Jesus faz o contrário, e ele se oferece, e ele lembra o Pai: Pai, está escrito no livro da vida a meu respeito, envia-me a mim. Nós sabemos, Pai, que só tem um jeito de resolver esse problema. Nós temos que ir lá, nós temos que falar com eles na mesma linguagem. Sim, filho, mas como é que vai ser isso? Você vai se transformar em uma criatura, você vai se rebaixar tanto. E aí isso me leva a ficar pensando, com os meus botões, como que eu me sentiria se eu tivesse uma raça de cachorro. Deve causar vergonha. Me envergonha o fato de que Deus teve que assumir a minha forma, a minha condição humana, diante de um Deus tão glorioso. Me envergonha o fato de Deus ficar limitado a um corpo humano como o meu e ter que comer para sobreviver. Porque se a gente não come, a gente começa até a ficar nervoso e estressado, porque a gente precisa comer. Me envergonha o fato de Deus ter que assumir a minha forma e Ele ter necessidade de dormir para não ficar cansado. Me envergonha o fato dele vir a essa terra e se sujeitar a José e Maria e receber ordens de pecadores. Me envergonha isso. Por isso João começa dizendo, de forma quase que poética, no capítulo 1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João poderia dizer: nós vimos a sua glória, a glória como a do sol. A glória como a do sol não vai expressar o Verbo. Que glória eu usarei para comparar a glória do Verbo? Vou usar a glória dele mesmo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Glória como do unigênito do Pai. Aleluia. O Deus Todo-Poderoso se esvaziou da forma de Deus, se humilhou para assumir a forma de uma das suas criaturas. Ele saiu de toda a sua glória, de todo o seu resplendor, se esvaziou de toda a glória e se tornou homem. E viveu entre os homens. O pecado foi um desvio do propósito de Deus. O homem estava com um propósito definido, com um propósito claro de se relacionar com Deus, e o pecado foi um desvio. A única forma que Deus encontrou para não desistir do seu propósito foi enviar Jesus Cristo. Tinha outra maneira. A outra maneira era destruir todos nós. Acabar com esse negócio. Só que a Bíblia diz que Deus não é como nós. Ele não desiste dos seus propósitos. Ele não desiste daquilo que Ele define. E o Pai e o Filho então concordaram em dar sequência a esse propósito, em continuar esse propósito. Nós vamos lá, filho, nós vamos mostrar para eles que eles estão enganados a nosso respeito. Nós vamos mostrar para eles a natureza do nosso coração. Nós vamos mostrar para eles quem nós somos de verdade. E aí há uma esperança de nós resgatarmos eles e colocarmos eles de volta no caminho do propósito. Aleluia. A independência de Lúcifer foi a grande estupidez desse universo, mas a encarnação do Filho foi a grande loucura de Deus. A loucura de Deus, amados, foi a encarnação de Jesus, a coisa mais louca que podemos imaginar
quando nós estivermos na glória, sabe qual vai ser a nossa conversa lá na glória? Nós vamos conversar assim: rapaz, como que a gente gostava daquela porcaria lá? Como é que a gente tinha coragem de gostar daquele negócio? Tem que comer. O nosso corpo vai ser um corpo glorioso, amados. Nós não estaremos limitados a tempo, a espaço. Aquilo que nós vamos herdar lá em cima nem se compara com aquilo que nós vivemos aqui. E nas nossas conversas nós vamos nos lembrar, e vamos nos envergonhar, e vamos falar: a gente tinha que ir no banheiro todo dia. Todo dia a gente tinha que se deparar com aquela podridão, com aquela porcaria. A gente tinha que dormir todo dia, senão a gente ficava cansado. E quando a gente ficava cansado, ninguém nos suportava, de tão estressado que a gente ficava. E a gente ainda tinha medo de morrer. Um medo doido que a gente tinha de morrer, sendo que aqui é tão melhor. Aleluia. Essa será a nossa conversa. Sabe o que mais que nós vamos conversar? Nós vamos conversar assim: como que pode? Como que pode Jesus, o Verbo eterno que sempre viveu isso aqui, ter coragem de ir lá embaixo? Ter coragem de se tornar homem? Nós não temos revelação, amados, do que significou essa humilhação. Nós não temos revelação do que significou esse esvaziamento. Nós temos uma noçãozinha do que significa esse esvaziamento. Um dia, na eternidade, nós teremos uma noção mais clara. Na eternidade nós veremos as marcas dos pregos